Entre o século XIX e o século XX, o continente europeu viveu um período de aparente paz e prosperidade. Chamamos esse momento de Belle Époque. No final do século XIX, dentro do continente europeu, ocorreu a Guerra Franco-Prussiana, em que então a Prússia, que depois tornaria-se a Alemanha, e a França enfrentaram-se. Esse era um contexto em que o nacionalismo estava em forte vigor na Europa e tivemos tanto a unificação da Alemanha quanto a da Itália. Uma vez feita a Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha de fato se formou e tínhamos então um novo grande jogador dentro do continente europeu. No entanto, uma vez resolvida essa guerra, entramos num momento de aparente paz no continente. Havia também, nesse mesmo contexto, o desenvolvimento de novas tecnologias, fontes de energia, indústrias, e o europeu passou a acreditar que os grandes problemas haviam ficado no passado. A Guerra Franco-Prussiana terminada, a Itália já havia também surgido, havia um aparente equilíbrio entre as grandes potências europeias, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, e assim, acreditou-se que, dali em diante, a maior motivação do europeu deveria ser continuar a investir na ciência e nos avanços tecnológicos, e isso per si resolveria os grandes problemas da humanidade. Nesse momento, nós vamos ter grandes avanços em diferentes áreas. Além da segunda revolução industrial, que traz grandes mudanças dentro da indústria, quando olhamos para a cultura, nós vamos ter o desenvolvimento do cinema, nós vamos ter o desenvolvimento do rádio, do telefone, do avião, do automóvel. Há uma necessidade de consumo pelas indústrias e um mercado consumidor crescente conforme as classes médias aumentam nos centros urbanos. Tantas mudanças também trarão transformações dentro do campo da arte, que, motivada por essas transformações, traz novos estilos e novas cores às suas formas. Arte Nouveau e Impressionismo são dois estilos que surgem nesse momento e que vão efervescer a cena cultural europeia. O campo social também passa por grandes transformações. A primeira onda feminista nasce nesse contexto da Belle Époque. As primeiras feministas a se organizarem enquanto movimento ocorre lá no final do século XIX, quando a mulher ainda não tinha acesso à propriedade privada, o direito ao voto. De modo geral, a vida pública feminina era inexistente. Portanto, o que essas primeiras feministas fazem é reivindicar direitos básicos, como o direito de votar, de escolher os seus representantes e também ser representante do povo diante ao público. É também nesse momento que, com o crescimento das classes médias e do operariado, esses grupos urbanos vão se organizar em sindicatos e lutar por melhorias em seu trabalho. Dessa maneira, observamos que ao longo da Belle Époque temos uma série de transformações e a aparência de que a Europa encaminhava para uma civilização melhor. No entanto, se considerarmos que o final da Belle Époque é a eclosão de uma guerra mundial, que envolveu não apenas os países europeus, mas que também englobou outros continentes, percebemos que essa sensação de prosperidade e otimismo é apenas uma nuance do que aconteceu no período. Ao mesmo tempo que havia esse progresso em diferentes áreas, havia, quando olhamos para dentro dos países e as suas organizações, ainda uma série de ressentimentos que nascem do nacionalismo do século XIX, assim como um armamento constante que tornará possível, em 1914, que ecloda essa primeira grande guerra.